Olá pessoal, meu nome é Claudinei Prieto, eu sou autor do best-seller Wicca, a Religião da Deusa, e você está na coluna Encontro Sagrado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sabás. A Wicca é uma religião que celebra a natureza em todas as suas manifestações e exatamente por isso as nossas datas sagradas, o nosso calendário litúrgico, ele leva em consideração as mudanças que acontecem na natureza, ou seja, as mudanças dos ciclos sazonais. Nós temos 4 estações do ano, e nós vamos ter, então, 8 celebrações. Por que 8 celebrações? Porque uma celebração dá boas-vindas a uma estação, a outra celebração é a despedida a essa estação. Os 8 sabás, que conjuntamente nós chamamos carinhosamente de a roda do ano, expressam exatamente o caminhar do Sol sobre a Terra, né, e nos céus, e expressam exatamente os ciclos de plantio e de colheita que eram tão importantes para os povos antigos e que dependem diretamente da incidência do Sol sobre a Terra. O nosso primeiro sabá é Soen, que marca o nosso ano novo, que no Brasil acontece no dia 1º de maio. Ele é o nosso ano novo, por quê? Porque no hemisfério norte, nessa época, o Sol ele baixava até o ponto mais baixo daqueles menires de pedras, que são aquelas pedras erguidas, né, como Stonehenge, por exemplo, e a partir daquele dia o Sol se elevava novamente. Então isso representava que o Sol ele estava descendo ao ventre da deusa e a partir daquele momento ele ascendia novamente aos céus, representando a chegada de um novo ano. O segundo sabá é Yule, que acontece em meados de 20 de junho e que retrata o nascimento da criança da promessa, que é o próprio nascimento do Sol. Se ele desceu até o ventre da deusa e ele está retornando, ele vai nascer. Então em Yule a gente celebra o nascimento da criança da promessa, que é o Sol prometido, que dá vida para todas as coisas. Na realidade, a criança da promessa, em termos simbólicos, somos cada um de nós que temos múltiplas possibilidades no momento do nosso nascimento, que nós não sabemos o que nós nos tornaremos. Por isso que nós seremos as crianças, somos as crianças da promessa. Logo depois vem Imbolc, em meados do dia 30 de julho, 1º de agosto, que retrata o momento de amamentação da criança da promessa. É o momento de nutrir a vida, de nutrir a terra e preparar, inclusive, o solo para um novo plantio que surgirá a partir do próximo sabá, que é Ostara, que acontece no equinócio da primavera, aqui no Brasil, em meados do dia 20 de setembro. Então, no Imbolc se faziam grandes procissões com tochas, com fogo, para purificar a terra, preparar aquela terra para o plantio das sementes no solo, que acontecia em Ostara, onde a vida novamente estava verdejante, bela, plena, onde a terra estava preparada para receber as sementes da deusa. Na sequência, nós temos Beltane, que acontece no dia 31 de outubro no Brasil, quando lá é Halloween, aqui a gente está celebrando Beltane, porque lá no hemisfério norte as pessoas estão se preparando para a chegada do inverno, a gente está se preparando para a chegada do verão. E Beltane, ele representa a união da deusa e do deus, a união da terra e a união dos céus. O sol ele está começando a crescer, a entrar em seu pleno vigor, e ele está iluminando a terra e mergulhando espiritualmente sobre a terra, chegando nas sementes que estão dentro da terra e chamando essas sementes para fora, né? Logo depois nós temos Lita, que é o solstício de verão, que acontece no Brasil em meados do dia 20, mais ou menos, de dezembro, e que é o ápice do Sol. Mas é o ápice do Sol, mas ele também, a partir daquele momento, ele prepara-se para morrer, porque o solstício de verão é o dia mais longo do ano, mas a partir daquele momento as noites serão mais longas do que o dia. Na sequência temos Lamas, que acontece aqui no Brasil no dia 2 de fevereiro e que marca a primeira das colheitas. Aquelas sementes que foram plantadas lá atrás em Ostara, no equinócio da primavera, elas já estão prontas para serem colhidas. É a primeira colheita, é a colheita do trigo, é a colheita que nós dizemos, a colheita do pão, né? Que é o momento em que nós nos alimentamos, agradecemos pela fartura, pela abundância, pelas benesses da nossa vida. Logo na sequência tem a segunda colheita, que acontece no equinócio de outono, que no Brasil se dá em meados do dia 20 de março, que é o momento em que nós colhemos os grãos e começamos a estocar os alimentos para seguir conosco no período de inverno que se aproxima. E aí, o próximo sabá é Soen novamente, a roda do ano se reinicia. Ela é chamada de roda do ano exatamente por isso,
porque é um ciclo sem começo, sem fim, ininterrupto, que jamais acaba, que expressa nascimento, vida e morte do Deus, mas que nós podemos fazer um paralelo também com a nossa própria vida. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like e enviem as suas perguntas.